Fala galera, aqui é o Guinalas. Então, aqui tá fazendo mais um podcast. Pra quem não sabe, acontece na minha live. Os horários ficam na exclamação podcast. Hoje a gente vai falar da amigo Awakening. A gente vai introduzir ela pra galera que não conhece ou pra galera que joga com outra classe. Tem uma ideia do PV, do PVP da classe e ideia geral da classe. Nosso convidado de hoje é o Sr. Stifler, o Sensei, né? Muita gente conhece aí no servidor. E a gente tá aqui na minha Legal. mansão, a gente vai trocar uma ideia legal. Se apresentar, Stifler. Falar quanto tempo joga com a classe, que classe você jogou? Fala aí, meu nome é conhecido no jogo como Sensei, atualmente aí, né, era o jogo que jogava de Sage Awakening, mas depois que a Mego Awakening lançou aí, gostei bastante da classe, vi um potencial, e aí somei, né, desde o beta, obviamente, mas desde o Isso. lançamento eu peguei a classe pra masterizar e conhecer um pouco mais. E dá pra extrair bastante coisa da classe, né, isso a gente vai ver ao longo do podcast aí, vamos ver as perguntas e vamos direcionar as dúvidas aí que a galera mais tem sobre a classe. É isso, uma ótima introdução aí do Sr. Stifler. Stifler, prefere Stifler ou Sensei? Eu prefiro amor, mas pode ser Stifler. Tá, vamos continuar no Stifler então. Se você fosse. A Amigo Awakening ela é uma classe que não tem armas muito bem definidas quando você olha de longe assim. Então eu vou perguntar pra você: se fosse descrever a sua classe, o combate dela, as armas, o que ela usa e o estilo de combate, que você falaria? O estilo combate da Megu é um combate rápido. Acho que é. Eu entendo que a classe foi desenhada para aproximar rápido do alvo e executar ele com o menor tempo possível. Embora aí tem, né, alguns pontos aí que para ser melhorado ainda que a classe é nova. Mas para mim essa é uma classe que você consegue ali chegar no alvo rápido, bem inesperado. Acho que a maioria das pessoas que cai pro Megu sempre fala, cara, ela me pegou de muito longe e tipo, sumiu com minha Uhum. vida. Daí, acho que é isso aí. É uma classe que é desenhada para executar não todas as classes, né? Então são meio aquele assassino para pegar classes mais squish, né? Mais papel. Uhum. E ela tem sua dificuldade mais contra classes tank. Esse é o Consegue. combate dela. Você consegue levantar e mostrar a arma da Awakening dela pra gente? Dá uma olhada? Aqui, ó. Tá lá. Lequinho. É um meio com a. É o leque, né? É o leque da Ursal, só que tá fechadinho aí. É isso. Muito É, obrigado, Sr. Stifler. Arma bem, legal. bem simples, Discreta, assim. né? Discreta, era essa palavra que eu tava buscando. É. Tá bom. Então vou dar continuidade aqui pras perguntas aqui do nosso cronograma. O que te fez jogar com essa classe, assim, quando ela saiu? O que te fez dar uma chance pra ela experimentar a classe? Ah, eu gostei do visual dela, também gostei. Peraí, tá pegando os cachorros aí no fundo? Tá, mas tá tranquilo. Tá. Gostei do visual da classe e também, tipo, olhando assim, eu sempre olho as skills e olho os recursos dela, né? Eu vi que tem um potencial e decidi masterizar, né? Vi também que muitas pessoas não estavam afim da classe, colocaram muito defeito, eu resolvi, tipo, provar se realmente era aquilo e acabei gostando da classe. Entendi. Temos aí mais um Então, inimigo do meta, né? Viu? Ninguém é, gostou, vamos nela. É isso. É dos meus. exatamente. Um outro motivo pra jogar. Tá, e porque eu acho que isso entra até um pouco na pergunta anterior, né? Na sua resposta, mas mesmo assim eu vou fazer. Entre Hum. Sucessão e Awakening, por que você escolheu o Awakening? Assim, foi mais gosto pessoal mesmo. Eu sempre jogo de classe Awakening no jogo por causa da flexibilidade entre você mudar de estilo de jogo dentro da mesma classe, né? Uhum, Então eu tenho ali aquela gameplay mais próxima, e assim que eu precisar eu posso manter distância com a Suki. Então, tipo, mais por gosto mesmo de classe Awakening no jogo. Nada em entendi, específico assim, então. entendi. A partir daqui eu vou fazer algumas perguntas, eu vou pedir pra você tentar pontuar de 0 a 10, com 0 sendo a classe mais fácil ou melhor naquele aspecto, quer dizer, pior, e 10 sendo o melhor naquele cenário. Por exemplo, Zero sendo é, Sage e. no caso, 0 sendo, sei lá, no PvE, dificuldade. Zerker Seção 1, Ninja 10, tipo isso, só pra você entender, pra contextualizar pra galera também. Ah, sim, tá. Tá. Dificuldade. No quesito de. Mecanicamente, assim, você colocaria quanto na tela de dificuldade? Comparando com outras classes, cara. Com 10 sendo uma classe mais difícil e 1 sendo a mais fácil. Eu colocaria ali um 4 ou 3, né? Tipo, Então você acha que não é mecanicamente bem simples. bem simples, aham. Certo. E nos combates, questão de se posicionar, não falando mais de mecânica, agora de posicionamento.
Que nota você daria, assim? Dificuldade de se posicionar, de saber aonde você tem que estar e o que você tem que fazer? Ah, a questão do posicionamento, ela tem muita movimentação. A dificuldade, assim, também na escala de 0 a 10, você fala? Sim. Ah, eu colocaria ali, tipo, 5, porque não é nem a mais, bem médio mesmo. Não é a mais fácil, tem a mais difícil, porque ela é muito situacional, entendeu? Você não tem vários recursos e você não tem tantos momentos de brecha. Isso é um dos problemas da classe, né? Ela não tem um Uhum. sketch tão grande assim. Então, Entendo. Tá. Agora a gente vai entrar um pouco no âmbito de PvE aqui, pra gente contextualizar um pouco pra galera aqui, conhecer um pouco. Vou perguntar inicialmente, a gente vai tentar continuar pontuando de 0 a 10 comparando com outras classes. Se você conseguir, né? Se não conseguir, tudo bem também. beleza. Falando de esportes early game, você acha que a sua classe, no quesito de dificuldade, ela se encaixa mais ou menos em quanto ali, em pontuação? No early game? Esportes rápidos ali, sei lá, Sim, não, até esportes de deserto ali, fogos de deserto, nagas, esses esportes eu rápidos, considero né? assim um 2 a 3 ali. Isso é uma das classes que tem facilidade assim. Embora não combina com a mecânica da classe, spot rápido. Mas como a gente tá falando do early game, você não tem necessidade de tanto dano e tudo mais. Então você consegue limpar spots ali com o botão direito e uma skill. Você tem Tá. transição rápida com F. Então, 2 a 3. Tá, isso foi no quesito de dificuldade. Quantos, Uhum, tipo assim, de cansaço sim. e botões você aperta. Agora no quesito de eficiência, você acha que ela performa bem? Quanto você colocaria a nota dela? Eu performo bem sim. Eu colocaria também 2 2 ali, 2 3. Não, 2 é ruim, né? Não, você não. Mas. Tá, então. É, 8 8 ali, 8 9. Não é a Tá, melhor tá. classe, mas ela performa bem sim. Não é a melhor, mas tá entre as melhores, é isso, né? Aham. Tudo bem. Agora falando mais pra esportes mid-game ali. Pegando de. Na média de Orcs. orc pra baixo. Um pouquinho, sabe? Não, Orcs ela já não performa muito No bem. quesito Tipo, de dificuldade, inicialmente. Quão difícil é dificuldade. jogar com ela lá? A dificuldade já. Já. Eu vou deixar na metade também, vou deixar no 5 ali, porque já muda um pouco o cenário. Igual eu falei, a classe ela não é desenhada para spots rápido, mas quando você já vai para o cenário de mid-game, você teria que gastar mais tempo para estacar a mecânica, só que o spot ele não dura tanto, mas também você não pode gastar só uma skill. Entendi. Então ali você fica no meio, você perde em relação à questão de ativar a mecânica e transitar para o spot. Porque Faz sentido. uma hora a hora que eu for falar da mecânica da classe, eu explico isso melhor. Então, mid game ela não é uma classe muito boa, na minha visão. Orcs tanto é que não é um spot bom para ela. Uhum. Então, em questão de eficácia, né, que a gente tá falando agora, você fala da escala, Uhum. da eficácia dela ali, eu colocaria 5 mesmo, tipo, tá um pouco atrás das outras classes. Tudo bem, tudo bem. Agora, entrando no cenário de late game, aqui, no quesito de dificuldade, quão difícil é grindar com ela? Muitas skills, poucas skills? Quanto você daria Não, uma notinha late assim? game dificuldade baixíssima. Então, tipo assim, dificuldade dela Peraí, é que a primeira escala que a gente fez, o 1 era melhor. Então a dificuldade dela é baixa, vamos falar assim. Então, é uma classe que tem um combo pro mid-game spots, como exemplo, pro late game, X, Griffin, essas coisas, ela tem combo Sim. infinito, né? Que sempre tá estacando ali, debuffando tudo, então a dificuldade dela é bem fácil e é uma das coisas que eu gostei, né? Porque a gente sabe que o Sage, tipo, Aham. a dificuldade e eu queria uma classe que performasse a Wake, né? Que performasse bem e ela me entregou tudo isso. Tipo, eu faço uma quantidade de lixo bem considerável em spots endgame com pouco atributo que eu tenho no meu game ainda, né? Entendi. Interessante. Tá, em eficiência, quanto você diria nota nesses spots? E se você tiver algum dado recente aí, pelo menos de cabeça, quanto lixinho você fez em algum desses spots? E se É, era obtenção um, dois? o, a eficiência mesmo, sim. Eu acho que um spot muito forte pra ela, que não é X, né? Santuário ali pra ela é um Uhum. spot que ela simplesmente some com os mobs. A área dela é simplesmente casa certinho com o spot. E de lixo mesmo naquela época, né? Eu tinha te falado pra você, né? Quando eu peguei ela pra fazer ali, eu tava fazendo uns 20k e meio ali se não me engano, obtenção 2 em Uhum. X. Lá em Rex, né? Quanto de AP você Aham. tem, ou Stafford, só pra contextualizar pra 300, galera? 309. De E Kutum, só, certo? só. De Kutum. Aham.
Então É. 309 ele tava fazendo uns 20k e meio ali, coisa que eu não fazia contra, que eu não faço contra classe tão fácil, né? Só pra contextualizar pra galera, assim, lá em Rex, com um pouco mais de AP do que o Staffle que eu tenho, de 6, eu faço o quê? 16k, 16,5, 17, estourando assim. Então é um listinho bem da hora, é um farm bem da hora no endgame mesmo, mano. Tá, vamos entrar um pouco aqui no âmbito do PVP aqui, tá? Uhum. Falar um pouquinho sobre o comportamento da sua classe. Você acha que ela desempenha que papel no PVP? Assim, um assassino, um suporte, uma classe de engage, de desengage, de dano à Ela distância? é uma classe de assassina, né? Tipo, igual eu falei, ela é desenhada Uhum, pra eliminar, vamos supor, aquele arqueiro, aquele mago, aquele personagem que tá ali mais isolado um pouco, que ela consegue entrar nele e chegar muito rápido e pegar ele desprevenido. interessante. Ah, e também é um personagem de criar oportunidades, né? Porque assim, ela aplica CC muito rápido e de forma que o inimigo não percebe, né, de certa forma. Então, tanto no PVP e pequena escala, Solari, por exemplo, você sempre está criando muita quantidade de controle de grupo ali para o seu time aproveitar e realmente você consegue pegar o pessoal desprevenido. Essa furtividade e classe assassina furtiva, se eu falar assim. Faz sentido. É uma ótima definição, fica bem da hora. Tá, agora tentar colocar aqui. Vamos voltar para o nosso sistema de pontos lá, com sendo o pior ou mais fácil e 10 sendo o melhor, né? Uhum. No X1, você colocaria ela como nesse ranking? Claro, com 10 sendo a melhor classe de um V1 e um sendo a pior. No 1v1, Isso, ah, eu colocaria ela ali uns 6 ou 7, porque o matchup dela é bem limitado. limitado, né? É Você... limitado. Limitado em Assim, que aspecto você fala? por exemplo, ela é uma classe que ela tem que bater de perto, né? Ela aplica só dano de perto e os controles de grupo dela em parte são desprotegidos e ela não conta com slow de velocidade de conjuração. Então, basicamente, você vai estar na frente do cara ou do lado, Uhum, atrás que seja, aplicando dano em pé, super arma e tudo mais. E classes com grab tank, né? Tipo Guerreiro, Valk, Guardian. Qualquer classe que tenha esse perfil aí, tá ligado? uhum, De block grab, você vai ter muita dificuldade. Você não vai conseguir estourar ele em pé, basicamente, dependendo do sua gear, né? Aí vai. É questão do overgear. Mas essa é a dificuldade da classe. Mas outras classes, por exemplo, classes que já não são essas de grab de contato, de proximidade, né? Classes meio range ou range alto, ela performa muito bem. Então eu coloco essa nota dela não porque ela é uma classe ruim pro X1, ela é uma classe muito boa, mas por questão do matchup mesmo. Se você quer uma classe que você vai lidar com todo tipo de classe contra, ela não é a melhor opção, porque realmente você vai ter essa dificuldade de jogar contra classes melee. entendi. E nos PVPzinhos de mundo aberto? Caso Fugia ali, pequena escala, média escala, que acontece. Você tem É, alguma coisa pra falar sobre? E que nota você não, conseguiria PVP. dar pra ela? Não, ali eu daria um 7, 8 para ela, porque é uma classe muito boa. Basicamente você vai conseguir limpar a existência de qualquer personagem papel aí do jogo. Mas no mundo aberto, ainda mais com a questão com gear liberado, né? Você vai ter muita dificuldade com classe evasão, principalmente, e classe melee e classe evasão, né? Uhum. Porque ela também tem um problema de precisão. Né? Mas em Hum, geral é bem satisfatório, você vai conseguir fazer sua parte, você vai pôr seus alvos que você quer matar e consegue, né? E basicamente ali você consegue. Se a gente fez aquele combi na arena mesmo, você vê que sim, você simplesmente some com o cara. bastante dano mesmo. Principalmente em alvos de DR ali, o dano entra muito bem. Entra muito bem. Entrando agora no cenário de PVP capado. Nodes e Siege, T1, T2, T3. Teria alguma coisa pra falar? Não é a minha especialidade, né? Tipo assim, eu não sou um jogador que consome muito massivo, mas Uhum. a experiência que eu já tive, a classe ela consegue jogar no massivo com dificuldade também. E isso vai depender, você vai ter que alterar bons, né? Você tem derrubadas que são super armor em área, você consegue performar bem, mas não é aquela classe que você vai conseguir se jogar no meio de todo mundo ali e ficar por muito tempo. Porém, você consegue entrar rápido e você consegue sair rápido, bem protegido. Entendi. Então, não experimentei ela no massivo ainda para falar, mas ela tem como você jogar sim. Não vai ser a melhor, obviamente, porque a gente tem classes muito melhores, Classe feita pra isso, mas né? tem classe feita para isso, mas é uma classe que você vai desempenhar a sua função. Então, se desde que você respeite a função da classe, pegar aquele cara que afastou um pouquinho do grupo, aquele arqueiro que tá enchendo o saco,
você consegue de boa. Inclusive porque ela é uma classe que ela consegue subir estruturas, né? Com a skill dela. Então você consegue pegar classes que estão em cima de pedra, você consegue classes que estão em cima de casa, com muita facilidade. Uhum. Então você acha que ela é uma classe que consegue entrar, eliminar um alvo e ainda assim tem recurso pra sair Tem do, recurso pra do sair. pequeno grupo ali? Exatamente. Pequeno Interessante. grupo, bem de boa. Uhum. Uma classe interessante. Então, é um clássico assassino, né? Como deveria É, ser. exatamente. E agora vamos entrar no âmbito da Solari. O que é que você acha da Amigo Awake na Solari? E por que você acha que tem tão pouca gente jogando com ela, não só na Solari, mas no jogo em geral? É, aquela questão que, tipo assim, primeiro a minha visão, né? Eu acho que é uma classe muito boa de se jogar. Você consegue influenciar bastante na partida, justamente porque, como você chega muito rápido e aplica controle de grupo no alvo, você acaba gastando um V ali já no início, então você consegue influenciar bastante na partida. Sim. Não vejo que muitas pessoas estão jogando, né, com ela. Nossa, deve estar esse barulho de panela aí, né? Vou fechar a porta aqui. Não Tá. vejo muita gente jogando com ela, porque a Suki realmente ela atrai muito mais jogador de BDO, né? Você aplica um dano mais considerável, mais protegido, à distância. Então eu creio que o pessoal, pela a praticidade que a Suki tem, eles têm essa resistência a jogar com a Wake. Embora, né? Na última semana eu vi bastante Megu Awakening iniciando aí. Então eu creio que o Ah, pessoal é? tá começando a dar uma chance agora porque tá começando a ver, né? Tipo, tinha eu e mais umas duas pessoas jogando aí. Sim. E ver que a classe ali faz alguma coisa, sabe? Teve uns buffs recentes ali também, devem dar uma ajudada, né? Não, com certeza. Então é basicamente isso. Eu acho que ela performa muito bem, consegue influenciar na partida e ainda não tem muitas pessoas jogando porque a sua sucessão, né? Seria, vamos comparar aqui uma DK Awakening e uma DK Suki, sabe? Tipo, é uma classe que você consegue até performar bem, mas está longe de ser o que a Suki oferece, entendeu? Tá. No caso da Megu, tipo assim, é mais próximo, né? Você consegue performar em questão de dano assim como a sucessão performa, sabe? Entendi. Muito bom. Agora, falando aqui, continuando falando de PVP, uma pergunta. Até você já até falou um pouco sobre isso, mas só pra colocar aqui novamente. Você acha que a sua classe tem mais dificuldade que o normal de enfrentar uma classe com overgear ou não? Por exemplo, você com 680 de GS contra um alvo com 720 mais ali, você acha que ela tem mais dificuldade ou menos dificuldade que outras classes no geral? Hum, é porque é porque assim, é muito discrepante a gente comparar com uma classe ou outra ali, né? Mas assim, traçando uma Sim. linha, a maioria eu acho que ela tem mais facilidade. Mais Por facilidade? causa mais facilidade. Exceto, exceto builds de evasão, assim, end-end do game, com todos os atributos possíveis, sabe? Uhum. Aí você acha que ela Mas implica. aí ela sofre um pouco. Mas ela consegue sim, a gente já fez até aqueles testes, você lembra, a gente Sim, com pouco AP, matando build de evasão, sim. Não todas as classes, obviamente, né? Mas classes normais ela consegue executar mesmo com gear abaixo, sim. certo. E a Tem. situação contrária? Você, dando overgear no alvo, você acha que ela é muito fácil pra ela? Ah, não, é Ou- muito. Você não vergueia é muito fácil. Tipo, você vai sumir o cara com 2 skills. Essa é a realidade da Megu. Tipo, nesse cenário em que ela tem vantagem, já é muito fácil mesmo. São poucas skills, a mobilidade é fácil, o dano entra muito forte. Então, esse cenário é lindo pra ela. Uhum, entendi. Você falou um pouco sobre precisão ali. Você falou que ela tem um certo problema com precisão, certo? Sim. Você tem ideia de quanto mais ou menos de precisão ali pra matar um striker? Não end-end game, mas sei lá, com uns 1200 de evasão ali, uma build normal. Um striker não end-end, mas. Entende? Ou uma Assim, sorte, não, essas classes não, assim. essas classes assim você consegue matar assim, 1200 ali, com 910, 920 ali, você consegue matar bem tranquilo mesmo. Uhum. Agora, os que passam um pouco disso, né, é, você vai ter dificuldade realmente. Certo. A classe não tem buff de precisão, nem debuff de evasão, assim, ela tem o debuff de evasão, mas no 25%, a execução é lenta, tipo, você não consegue encaixar no combo, Sim. então essa tipo, é por isso a dificuldade da classe, pra quem quer saber mais. Entendi. E a classe ela escala com evasão, certo? Ela escala com evasão, sim.
Você acha que seria viável fazer DR nela, ou já que ela escala com evasão, Não, não. somente Evasion nela mesmo? Não, somente a vez nela. Tipo assim, minha build é DR, né, obviamente, então, tipo, eu atualmente faço mais PVP dela mais casual assim, mas realmente não vira. Você não vai tancar absolutamente nada com DR com ela. É requisito Aham. você ser evasão e é complicado também, né? Porque você vai sofrer com precisão, né? Baseado por causa da build de evasão em si. Uhum. Mas ela escala muito bem, né? Eu joguei contra players de Mega Awakening que jogam de evasão e realmente ela performa muito melhor. Muito melhor, né? Não tem nem comparação. Posso falar um pouco, pergunta específica para amigo agora, que ela tem uma particularidade ali na mecânica. Podia explicar pra gente como funciona a mecânica da Amigu? De Essa é um crítico? dos. Claro, claro. Eu vou explicar como é que funciona a classe, né? Já Certo, certo. pra Perfeito. tirar dúvida. Porque essa é uma dificuldade de todos os players que tentou jogar de Megu, não dominaram essa parte. Os que jogam, inclusive, tipo assim, não dominam também. E recentemente eu peguei um dos jogadores de Megu que tava aí, a gente foi na arena e ele realmente não tava aplicando a Aham. mecânica. Eu ensinei pra ele, ele aplicou na Solar e ele falou, cara, é surreal a diferença de dano que você aplica e a diferença da classe com a mecânica ativa. Então, só pra você entender que, tipo, isso é basicamente o potencial da classe tem que ser com a mecânica ativa. Vamos lá. Ela tem uma mecânica de possessão, em que você tem algumas skills que ativam o estado de possessão e outras skills que são bufadas pelo estado de possessão. Então, a lógica da Megu, basicamente, é você usar uma skill que gera esse buff, seguida de skills que são bufadas. Quais são esses buffs que ela recebe pelo estado de possessão? Alcance de habilidade, velocidade de conjuração, hits adicionais, é, número de hits. Então, de acordo com cada habilidade, ela recebe esse buff e está na descrição. Esse estado de possessão, ele tem uma condição. Você tem que castar as skills uma imediatamente da outra. Uhum. Então, se você passar ali meio segundo sem conjurar uma skill, você já perde o status. Suas skills já deixam de receber aquele buff e assim vai. E Então, mantê-las a Mega conectadas, Awakening, né? elas têm que ser conectadas uma da outra. E esse estado de possessão, as skills que, quando você está com o estado, você ativa a passiva dela, que é uma passiva de dano crítico, que ela tem 3 estágios. Em que ela tem 2,5% de crítico. Se você dá o segundo hit no estado de possesso, ela vai para 5% de dano crítico adicional. E se você aplica o terceiro hit possesso, ela já vai para 10% de dano crítico adicional. E é aí que vem o dano da classe. Você tem uma passiva de 10% de dano crítico que você está estacado o tempo inteiro, mais alguns outros, né? Por exemplo, em algum combo que você pode destacar o ataque aéreo junto com dano crítico, né? Que agora com o estado de possessão, né? Você ainda tem mais 10% de dano crítico no meio do combo. Então você põe aí, né? 20% de dano adicional, né? Sendo 10 de dano de Sim. ataque aéreo, 10% de dano crítico. E essa mecânica aí, tipo, junto com os hits adicionais que você ganha, junto com a velocidade de conjuração e tudo isso, você consegue performar um DPS, executar um DPS muito alto com a classe e é o Muito que o burst pessoal damage, tá. né? É muito burst damage aí que o pessoal tá pecando. É isso. E é, tipo assim, fração de milissegundo ali que você perde esse buff mesmo. Realmente tem que ser a classe tem que ser muito bem conectada às skills para você não perder isso. Mas é simples, tipo assim, ela é muito intuitiva nessa parte da mecânica. As mecânicas, para quem já viu o Omega Awakening, quer saber qual é a skill que dá a possessão ou não, como é que eu sei que ela tá possessa ou não, todas as skills que geram esse estado são 100% de crítico, né, para ajudar ali na descrição, Uhum. e elas geram como se fosse uma espécie de portal, pentagrama, não sei, tipo um símbolo de um ritual que fica no chão. Roxo, né? A partir é um símbolo roxo, assim. Então todas as skills que te dão esse estado é, deixa esse portal, esse feedback visual aí para você saber. E uma coisa também que você tem que levar em consideração é assim, a sua passiva ela só estaca com skills que são bufadas pelo estado. Ela não estaca com skills que dão o estado de possessão, ou seja, Uhum. se você usar 3 skills que são ali 100% de crítico, que dão o estado de possessão, sua passiva não estaca. Ela só vai estacar a partir do momento que você utiliza as skills que são bufadas, né? Por exemplo, aqui ó, no visual mesmo, eu vou usar algumas skills aqui Lembra só que... que não tem efeito, tá? Ah, tá. Então deixa quieto. Mas
Então deixa quieto. Mas fica o portal mesmo. Sim. Então, assim, basicamente a classe, então, você vai ativar a skill de possessão e usar as outras skills. Basicamente, todas as skills que são buffadas, ela tem 30% de chance de crítico, e as skills que dão estado são 100. As skills que dão estado deixa o portal no chão, e também, para você ter um feedback visual, a maior parte das skills que são buffadas, ela altera seu visual também. O que, por Certo. exemplo, é uma skill que ele dá um arranhão para a esquerda, e se você tiver bufado, ele dá um arranhão para a direita, muda a cor, o range, o Modifica, né? tamanho. Então, tipo, a classe te dá um feedback visual para você saber se você tá perfumando ou não mecânica. É bem da hora. Só pra 10% de dano crítico, certo? Que ele dá quando você estaca. Sim, E isso. ele comentou de dar uma skill pra possuir e cada skill bufa um estágio, né? São 3 Um estágios. estágio. Exato. Isso pode parecer que demora muito tempo, mas é coisa de um segundo e meio você já bufou tudo, né? É isso, Já bufou Gustavo? tudo. Exatamente. Por exemplo, É quase que um insta. dos. É claro, quase insta, porque as skills conectam muito bem, né? Determinadas skills, obviamente, e você consegue basicamente no seu pré-buff, né? Você já Uhum. tá com a passiva estacada. Então, toda classe ali que você dá aquele controle de grupo, você vai se buffar, tudo, né, nesse estágio mesmo você já tá buffado. E na medida que Perfeito. você vai dando no combo, essa passiva vai se renovando também. Lembrando, né, um detalhe da passiva, é que antes, se você desse o dash, né, lateral, né, o shift lateral da classe, você perdia o buff completamente. Uhum. Agora, você só perde o estado de possessão. O buff, ele tem 5 segundos quando ele está no seu estágio máximo, né, de 10%. Bem melhor, né? Então, por mais que você dá o dash, você ainda pode depois usar uma skill de possessão e ali renovar aquele buff e manter ativo. E isso tornou ela mais viável em spots que você tem que fazer pack to pack muito rápido, né? Ir de um lugar para o outro ali com dash e tudo mais. E lembrando que as próprias skills de movimentação dela te dá o estado de possessão, né? Então isso permite a classe movimentar com a mecânica ativa normalmente. Uhum. Em resumo, então, se não ficou muito claro, só para colocar a caixinha no lugar, é uma classe de usar skills que dão possessão, seguido de skills que são bufadas pela possessão. Essa é a mecânica da classe. Uma vez possuída, se eu não parar de usar skills, ela vai ficar possuída infinitamente, correto? Infinitamente, Perfeito, exatamente. perfeito. Mano, Lembrando que as skills que dão o estado de possessão, elas não recebem nenhum tipo de buff, entendeu? uhum. Só as skills que realmente tem a descrição de ser bufada. Guys, isso aqui foi uma verdadeira aula aqui do Amigu, né? Quem não conhecia a classe, quem até jogava e não sabia muito bem como funcionava, ficou muito bem explicado aí, que deu pra entender muito bem. Eu vou seguir com as perguntas agora que vão sair um pouco desse âmbito de PVP, né? Que a gente tava falando, agora a gente encerrou com mecânica. Umas perguntinhas aqui, um pouco diferentes. Senhor Stifler, se você Diga. fosse definir sua classe com 1 a 3 palavras, que palavra você usaria? Sei lá, o senhor Betinho, É, por exemplo, usou estiloso. O Damage usou dano. O que é que você usaria? a minha classe, Isso. hum, posso ter falado pra pensar isso antes, né? Relaxa, relaxa. Não, espontaneamente seria uma classe divertida. Acho que seria isso aí. Divertida, olha Divertida. só. Aham. Uma ótima definição, velho. E Uhum. agora é uma pergunta até um pouco mais difícil que essa aí. Se você tivesse que escolher uma skill favorita, qual você escolheria? O F, obviamente. O O golfinho. F é o golfinho, pode usar aí pra gente dar uma visualizada aqui? Tá lá. Certo. E se você fosse pontuar um problema grave na sua classe, na sua opinião? Você achar, preciso bufar isso aqui. Ah, precisa bufar? É, É a questão uma proteção, um ser, dano. ser, é, ser, é, ser protegido. Certo, não sei se você É, adicionaria um ser protegido pra ela. aham. Duas coisas que eu pontuaria muito pra classe, assim, tipo, mesmo que se não desse o CC protegido, mas, tipo assim, um ponto seria o CC protegido, né? Porque você depende da bom pra isso. Ah, outro ponto seria a conexão dos fluxos. Porque, assim, você tem uma classe em que a skill principal ela é desprotegida, seguido de um fluxo protegido.
Então você tem ali uma skill, você acaba tendo duas skills da classe que você não vai usar no meio do PVP, basicamente, porque você não vai iniciar desprotegido. É uma skill que, tipo, não tem cancel, não tem como você ativar o fluxo sem ser a skill principal. Não é aquele fluxo que conecta com uma ou duas skills. Então Uhum. eu falaria que a classe precisaria que esses dois fluxos dela protegido conectasse com outras skills também, e isso tornaria daria muito mais possibilidade para a classe. E um ou outro CC ali, se fosse protegido, assim, mesmo que seja, sei lá, nem que seja uma mobilização ali, no caso, um Certo. float a mais ali, um guarda frontalzinho mesmo, já tornaria a classe um pouquinho mais confortável. Entendi. Né? Tá. E uma coisa que você acha broken na sua classe, que você olha assim e pensa, pô, isso aqui é roubado, cara. Ah, não, é realmente essa questão de dar aplicar CC rápido. Tipo, isso aí o F dele, você pega muito desprevenido, isso é uma coisa que eu acho muito forte. Além de ser muito rápido, é muito range, Hum, né? Isso, muito rápido, muito range. E assim, e o que eu acho broken mesmo, tipo assim, porque se você só dá um CC rápido, um float ali, é tipo, ok, tá ligado? Uhum. Mas você percorrer uma distância muito grande aplicando um float e conseguir aplicar uma skill inteira de ataque aéreo, isso eu acho muito forte. Então, Sim. basicamente, por que ela tem um burst assim? Você consegue chegar no cara muito longe, já dando é, um float nele, você consegue ainda conectar um arremesso aéreo e aplicar nesse meio tempo ali full ataque aéreo no cara, né? Que é aquele Uhum. 70% de dano adicional. Então, isso eu acho muito roubado na classe, esse combo de ataque aéreo e CC rápido. Quem não Você sabe, conseguir cara, aplicar. no BDO, o Air Attack ele causa bem mais dano que o Down Attack, tá? Então, se você quer causar dano Uhum. no alvo, Air Attack é o caminho. Nem todas as classes possuem esse tipo de mecânica, mas a Migu é uma delas já. Sim. E ela é Que uma das possui. classes que, assim, ela consegue aplicar Air Attack com outra skill sem ser a do CC, né? Porque a gente tem muitas classes aí que tem Air Attack na própria habilidade, né? Tipo, Sim, sim. então, mas não, ela consegue dar float com uma skill, dar arremesso aéreo com outra skill e aplicar ataque aéreo e na terceira skill ainda consegue encaixar ainda, entendeu? Então você consegue aplicar muito dano com o cara no ar ali, trocando seus 70%, mais os 100% de dano crítico. Sim. Então, isso eu acho a questão, a classe forte, e é o que me atrai bastante nela. E se você fosse selecionar a melhor matchup, a matchup que você acha mais fácil de enfrentar ali num V1 com o amigo, qual você colocaria? Mais fácil, Isso. de modo geral, classes que atacam de longe com guarda frontal, mas vamos supor assim, ó, Corsair Awakening, Arqueiro, Certo. E a essas pior classes. matchup? Se você pontuar um Ah, não, assim que não, essa pior aqui é matchup. horrível. Você olha pro Não, cara e já quer Guerreiro. correr já. Não, Guerreiro, você esquece. Sei lá, classe de bloco no geral, igual eu falei, tipo, se tá você e o cara ali, eu não vou puxar essa briga, entendeu? A Uhum. não ser que eu tente pegar o cara assim, na movimentação dele, mas a gente sabe que se ele quiser ficar com o Q-block ali, ele vai ter que esperar eu fazer alguma coisa Entendi. e eu não vou Realmente é poder fazer nada. complicado. A Hum, ausência de grab complica muito essas matchups sempre, né? Sim, com certeza. É a mesma dificuldade que outras classes. Não é um problema em si só da Megu, mas é questão de matchup mesmo. Sim, sim. Normal. Classes favoráveis, né? Essa foi desenhada para isso. Certo. Ô, senhor Stifler, e se no cenário hipotético onde amigo não existe, que classe seria estaria na sua mira pra você jogar agora? Entre as classes existentes no BDO? Ah, ixi, você me pegou pesado agora. Mas, inclusive, né, que eu te falei hoje, né? Eu tô mirando a Lansuki, você acredita? Só gosta de classe estranha, né, senhor Isso Stifler? é só exótico, né? É isso. Mas é mais pela questão da dificuldade mesmo, né? Tipo assim, eu vi aquela inimigo do meta, vamos falar assim, né? Eu vejo Aham. aquela classe ali jogada no chão, no lixo, e eu tento ir lá pegar aquilo lá e fazer um suco da classe, ou fazer alguma coisa ali, e provar que, tipo assim, no BDO você não precisa de uma classe meta pra você jogar, você não precisa ficar olhando pro gramado do vizinho só, e tipo, mano, você gostou da classe, pega ela, aprimora ela e faz o que ela consegue fazer, tá ligado? Olha aí, E senhor Stifler. sempre dá o feedback ali pra melhorar a sua classe nos pontos que você acha que ela tem que ser melhorada, entendeu? Aham. Então, eu pegaria a Lansuke por causa disso também, tipo, achei, ver como é que a classe performa, se ela tem dano, como é que ela tá realmente, se tá abandonada, enfim. Aham. Extrair Interessante. um suco da classe. Uma ótima perspectiva aí das classes. Eu admiro bastante esse tipo de coisa. Eu também sou um pouco assim. Não um caso extremo,
como você foi aí na lançou com uma classe que tá bem esquecida, eu acho que não tem ninguém fazendo PvP com essa classe, mas eu também gosto das classes mais underdog, assim. Tá, e que mudança faria você abandonar, amigo? Que tirassem dela aí você... Não quero mais jogar com ela. O range do F. Eu acho que é a skill mais forte dela e eu acredito que vai ser um alvo de nerf, vai ser um alvo de nerf nela ainda. Então, Você acha? se eles tirar esse range do F dela, eu acho que a classe perde muito potencial porque ela não tem outros catch, tipo assim, a classe, a gente não entrou nesse assunto mais já pra falar, a questão das bom dela, você, você é muito, é problemático você escolher até a bom da personagem. Uhum, Eu tô falando por causa desse negócio do nerf, né? Porque assim, o principal sketch dela é o F, né? Que é aquele golfinho, né? Aquele pulinho que ela dá. Não fura guarda frontal, como muita gente acha que fura, né? Basicamente só vai uhum, pra trás e aplica empurrão. Mas enfim. A bom dela, se não for esse UF, você sempre vai derrubar o cara no lado direito, que é uma bom também. Já é uma skill que é protegida, né? Aquela giradinha que ela dá. E é aquela skill não fura block, mas é porque ela continua dando vários hits que dá float, né? Quando você passa pra trás do cara, né? Ele acerta, mas não é sempre também, né? Tem um defeitinho na skill. Mas assim, por que eu tô falando isso? Se você perder esse F, você vai ser dependente do lado direito dela, entendeu? Só que qual que é o problema disso? A Megu ela só tem uma skill de debuffar a defesa, que é o shift esquerdo, e ela é desprotegida, né? Sem a bomb. Hoje, né, ao contrário das outras Megu Awakening, eu gosto de usar essa bomb no shift esquerdo porque debuffa defesa. uhum. Mas porque eu sou dependente, né, de pegar o cara no CC ou no F, ou que o F me proporcione chegar no cara para dar o CC. Se eu perco esse range, eu não teria mais essa opção de CC. E aí eu teria que voltar para outra bom e eu perderia CC protegido, eu perderia a chance de aplicar debuff de defesa no cara protegido. Então, isso me faria desistir da classe. Entendi. Uma ótima explicação. E uma classe que você nunca iria? Você olha pra ela assim, nossa, nojo daquela classe. Zerk. Zerker, tá lá. Peraí, nossa. Ai, meu Deus. Até surgiu minha boca aqui, foi mal. Tô brincando. Zerk. Mas é assim, Zerk porque é mais pelo visual da classe mesmo, e estilo. Tipo, não é porque não me atrai mesmo. Admiro o povo que joga assim, extrai muito da classe, a classe é bem forte. Mas não, realmente eu nunca tive vontade de criar um Zerk. O Zerk que eu criei, Entendi. eu peguei um visual bem feio mesmo, judiado, que é uma classe que eu não me dou bem. Tá. O seu Belzori comentou ali no chat sobre o Shift F, que deveria ser SA. Eu lembro que você, sem bom, né? Eu lembro que você comentou isso um tempo atrás também. E eu Aham. concordei, é uma alteração que seria interessante, né, pra classe. Sim, então, tipo, isso seria muito bom, e é aquela questão que eu falei, né? Por mais que, vamos supor, eles não estejam dispostos a colocar ela protegida. Eu concordo também que ela deveria ser protegida, né? Um SA, porque não é uma skill que aplica dano rápido, não é uma skill que dá CC, ela simplesmente é uma skill de filler, né? E o que dá Uhum, esmagamento ainda é seu fluxo, e o que é protegido é o fluxo. Se eles não dessem proteção nessa skill, que permitisse que o fluxo que dá esmagamento conectasse com outras skills, né? Porque aí você conseguia ter mais chance de sentido. aplicar um esmagamento, e você teria uma skill que você poderia usar, né? Hoje é uma skill que você não usa, porque não faz sentido você se expor com uma skill desprotegida pra você aplicar um esmagamento protegido no final, tá ligado? Então, tipo, Uhum. eu concordo aí com o que ele falou, a gente É, tem alguns skills que deveriam ser protegidos, que não são, e tipo assim, não tem motivo pra ela não ser protegida. eu acho que eles erraram um pouco aí também, eu concordo com você nesse ponto aí. Joguei um pouco com a classe, não muito quanto você, mas eu brinquei ali um pouco com Hum, ela. Tá, Sim. é, É, fale, não, pode falar. sobre esse shift, eu imagino assim, o porquê que eles não colocam protegido também é porque, tipo assim, lembra que eu falei que a Megu, ela aplica muito ataque aéreo, né? E Uhum, querendo ou não, a gente já fez ataque teste mesmo, e a gente sabe que o Shift F ele aplica ataque aéreo e ele dá arremesso aéreo ao mesmo tempo. Então ele é uma skill que ele aplica o tempo integral da skill e vários hits é ataque aéreo. Então ela é uma skill que ela burstaria muito fácil o cara depois de um float. Então uhum, assim, por essa parte eu imagino que eles não tenham colocado a proteção nela por ser uma skill de maior dano, né, nessa situação. Porém, por mais que a skill tenha potencial, se ela não é protegida, você não vai conseguir aplicar. é Mesmo que ela fosse verdade. uma guarda frontal pra você ser punido, sabe? Alguma coisa assim, como a era bom, né? Mas aí você ter que sacrificar a proteção em outras skills que dão muito mais recurso é complicado. Entendi.
O que eu tinha separado de perguntas só ia até aqui. Você quer acrescentar mais alguma coisa pra falar sobre a classe? Ou posso abrir para as perguntas do chat aqui? Não, se quiser abrir pergunta, assim, acho que a classe no geral, assim, agora a gente já falamos todos os pontos que tinha a falar, é uma classe que quem for jogar com ela fica atento à questão da skill, da mecânica. É uma classe que você vai ter dificuldade de matchup contra classes tanque, mas você vai ter muita facilidade contra classes que são mais, como é que fala, papéis. E é uma classe que vai te entregar uma performance no PvE com um dano abaixo do cap, e isso é uma vantagem dela também. Uhum. E é uma classe que você tem um manejo de estamina, tem que tomar um cuidado, porque assim como outras classes, né, o Sage, por exemplo, ela tem um pequeno lingering ali no final que continua travada a estamina. Sim, Então é bom você sempre estar movimentando, gastando skill para regenerar, então tem que ficar atento a esse manejo de estamina também. Mas entendi. no geral, assim, essa é a classe. Eu acho que provavelmente eu ainda creio que vai vir mudanças para melhorar ela e torço para que esse nerf no F não venha, entendeu? Uhum. Entendi. Durante o podcast ali, o senhor Emerson fez uma pergunta aqui, vou ler para você agora. Quando você estava falando da mecânica de possessão, ele perguntou se isso fazia a classe se tornar muito cansativa, com a PM muito alta, ficar muito maçante, por ficar o tempo todo coletando as skills para não perder a possessão. Não fica porque é automático, né? Tipo, se você não soubesse, se eu te passasse um combo aqui, se você não soubesse que tem que ficar ativo a mecânica, você estaria procando do mesmo jeito, assim, desde que você conjura uma skill atrás da outra. Não é maçante, porque, tipo, a maioria das classes você vai dar aquele combo uma skill seguida da outra mesmo. Naquela Sim. velocidade mesmo, sem muita coisa assim de estar transpirando ali, apertando o teclado, tipo, sem parar. Entendeu? Então, Uhum. isso não torna a classe cansativa. Inclusive, tipo assim, o grind dela, perto de outras classes, eu acho muito confortável, porque é muito intuitivo. Algumas skills têm a duração de 1 a 2 segundos, então, tipo, é um APM médio, tipo, nada cansativo. Entendi. Se tiverem mais perguntas, galera, vocês podem mandar aí. Eu tenho umas duas aqui ainda que eu selecionei durante o podcast, tá? O senhor Marquinhos, ele perguntou o seguinte: o que o oponente pode fazer para frustrar a mecânica da Migu? Mecanicamente ali, acredito que não V1, né? Ele esteja perguntando. Ah, não vê um? Sim. Hum, Slow, né? cara, Também incomoda bastante. não, slow. Slow é um ponto fraco. Isso é bem. Slow aplica slow no Megu, entendeu? E não puxa guarda frontal, entendeu? Basicamente é isso. Ela vai te punir na guarda frontal. E assim, se você tá num matchup em que você consegue tancar as skills dela, rota SA. Aplica slow nela e tenta fazer ali, pegar ela nos gaps. Ela tem muita skill desprotegida, entendeu? Então. E algumas skills que também são protegidas têm um gap que incomoda bastante, que você acaba caindo aí um pouquinho no lag do servidor. Mas faz isso. Rota SA se você tanca as skills dela, e se você não tanca, dá slow e tenta manter a distância o máximo possível. Se Tá, você vê que ela chegou perto de você, SA. Não puxa a guarda frontal que ela vai te punir. certo. O senhor Movies, ele pontuou uma coisa ali durante. Talvez ele tenha entendido errado ou eu tenha entendido errado. Então eu vou perguntar pra gente esclarecer aqui, tá? Uhum. Ele falou, na verdade não. Tu tem 5 segundos para resetar o buff. Ou seja, se você perdeu o estado de possessão, você tem 5 segundos para reiniciar ele. Eu acho que aqui, eu não tenho certeza, mas eu acho que rolou uma confusão com a passiva de dano E a crítico com a mecânica. possessão. Poderia. Aham, Isso é uma coisa que realmente confunde mesmo. Foi até bom ele ter falado isso, porque, tipo, muita gente cai nisso. É, a possessão e a passiva são coisas independentes. Por exemplo, você tá com a skill passiva, tá com a possessão, você vai dar 3 hits bufados ali em skills que são bufados e você vai estacar ali 5 segundos de 10% de dano crítico. Uhum. Se você para nesse momento de aplicar dano, de usar a skill, você perde o estado de possessão, porém, você continua com a passiva ativa durante aquele tempo. Então, elas não necessariamente a possessão significa a passiva ativa, entendeu? Tipo assim, não é porque é passiva ativa que toda a sua skill está bufada. Não. São coisas independentes. Então, primeiro, para ter possessão, o requisito é skill que dá o estado, seguido de skill que é bufada.
Tem que ser Entendi. indeterminado. Mesmo se não tiver passivo ou não. Mas de todo jeito a gente sabe que estiver trocando a mecânica da classe, você vai estacar passivo ou não. Uma coisa de você saber se você está com a possessão ou não é que a sua passiva ela sempre vai estar renovando. Abaixou para 4 segundos, sobe para 5. Abaixou para 4 segundos, sobe para 5. Ah, mas eu tô com 2 segundos de passiva e eu parei de bater. Acabou, também você perdeu a possessão. Entendeu? E aí, a partir do momento que você ativar ela de novo, você vai renovar o seu buff. Então, assim, resumindo, são coisas independentes. Tá? Sim, Não, sim, você uma está vez. com a passiva ativa não significa que você está possesso. É porque naquela hora a gente tava falando da possessão, que não tem exatamente a ver com a passiva, né? A possessão, ela até modifica as skills e elas têm uma animação diferente, tal, efeito diferente, como o chefe falou. Elas dão mais hits, tem mais range, muda até a animação, né? As Uhum. skills da. Até eu percebi que eu não tava jogando. As skills da Migu Awakening, elas são meio rosadas. E quando você tá possesso, elas ficam um roxo, né? Mas. Roxas, É. exatamente. As skills da possessão, elas são mais roxas. Se você usa, por exemplo, o lado direito, sem a possessão, ele é rosinha. Se você usar ele possesso, ele fica com um roxo bem mais bonito. E é Exatamente. interessante. Fica basicamente na mesma cor do portal que a gente falou que ela solta. E como é que fala? E a diferença de dano é muito grande, assim, as skills, elas, igual eu falei, aumenta o range das skills, aumenta a velocidade, é outra classe, tá ligado? Tipo, Uhum. não dá pra você extrair o máximo da classe sem essa mecânica. É da hora a classe ter uma mecânica única, né? Eu gosto Uhum. disso. E assim, não é uma coisa mirabolante também, tipo assim, a classe é intuitiva, porque, por exemplo, a maioria das skills de movimentação dela já te dá o estado de possessão. Então você Uhum. movimenta já ativando sua passiva. A maioria das skills que. A maioria não. Algumas skills que aplicam CC, por exemplo, Shift esquerdo que debufa a defesa, que você com certeza vai usar no meio do seu combo, ele te dá o estado de possessão também. Uhum. Entendeu? Então isso é basicamente a classe ela é intuitiva. Você só precisa saber como ela funciona para você, né? Saber quando ativar, se ela tá ativa ou não, né? Você entender melhor a classe. Entendi. Faz sentido. Então acho que com isso. Tá. O Emerson fez mais uma pergunta ali. Migu Awakening no Friendly, quanto tempo é necessário para masterizar ela? Você acha que uma classe demora para você masterizar, para você Não, extrair não, ali não, 80% que a classe pode fazer? não, com certeza não. Tipo, é uma classe que se eu escrever um combo aqui no chat, todo mundo vai fazer ali, vai grindar, tipo, o que a classe pode grindar ao máximo. A questão do PVP, uma pessoa que já manja do PVP, já tem conhecimento de rotação de super armadura, de CC, masteriza muito fácil a classe, porque ela não tem muito recurso, tipo assim, muita variação. E realmente sim, ela é uma classe fácil de masterizar. Se alguém, qualquer pessoa que eu pegar aqui na arena agora e passar a mecânica, rapidinho já tá jogando. E aí basta praticar pra, né, criar aquela memóriazinha aí muscular pra saber quando usar as skills ou não. Isso é bem verdade porque eu passei por essa etapa também. O PS Eita. fez uma pergunta ali. Já que ele jogou de Seja Awakening, o que ele acha, sabendo que ela possui mais habilidades que o Seja Awakening? Não entendi muito bem a pergunta. Você conseguiu pegar a ideia aí, Steffler? Peraí. Eu acho que ele que tá falando da quantidade de skills dela, da quantidade de skills comparada dela com Sage. Skills úteis, né? Não, tipo, em questão de quantidade de skill, e, assim, não sei se eu entendi bem a pergunta dele, mas ela tem menos quantidade de skills usáveis, né, e que você aplica no PVP do que o Sage, né? O Interessante. Sage, querendo ou não, tipo, a gente sabe que ele tem um probleminha na quantidade de skill, ok, mas ainda assim o Sage tem mais que ela. Porém, ela cria, hoje, ainda mais hoje, né, sem o Shift E do Sage, eu penso, tipo, ela consegue criar mais situação de CC do que ele. Né? Exceto pelo Grab, né? Vamos fazer, a gente tá comparando a classe sem Grab com Grab, mas tirando assim, o Grab, ela consegue criar mais situações que o Sage hoje. Pode crer. Então é isso, eu acho que a gente fechou a situação das perguntas aqui agora. Vai só encerrar agora o podcast. Você quer acrescentar alguma coisa, Steffler? Não é? Bebam água, comam fruta e, É e é isso. isso. Queria agradecer aqui a E busquem participação. conhecimento. É isso. Queria agradecer a participação, primeiramente, do senhor Steffler. Muito obrigado por ter participado, disponibilizado esse tempo aqui para conversar com a gente. Deu 50 minutos de podcast aqui, rapidão passou aqui. Muitas informações da hora sobre a classe. Muito obrigado por dividir o conhecimento. Agradecer também a galera que brotou aqui, ó. Tem o senhor PS, que tá aqui meio relaxado no chão aqui, ó. Ouvindo tudo aqui. O SIC, que tá aqui em todos, né? O PS veio em dois podcasts já. O SIC está presente em todos. O PEN veio hoje aqui pegar a ideia aqui do Amigo Awakening, certamente ali
pensando no erro. E o Sr. Buzz também, que apareceu ali, até levantou, o Sr. Not Buzz. Inimigo de guerra, de guilda, mas pra ver aqui e aprender o conteúdo, tudo bem, né? Aparece aqui todo mundo junto. É isso, queria agradecer a presença de todos. E é isso. Obrigado, guys, e até a próxima.